Olá, aqui quem fala é o Nick, e no vídeo de hoje estaremos lendo um curto ensaio do E. Michael Jones a respeito da tentativa frustrada de relacionar a Gênesis bíblica com a evolução darwinista. No vídeo, não só E. Michael Jones explica catolicamente, de acordo com a doutrina da igreja, como o homem se fez homem na história da humanidade, como ele também faz várias alfinetações a respeito do livro Sapiens, do judeu Yuval Noah Harari. A concepção materialista darwinista é completamente incompatível com a doutrina de criação do homem e essência da alma humana dentro do catolicismo. É um vídeo curto, mas interessante. Fiquem com o vídeo. A tentativa de Verschuren de reconciliar Gênesis e evolução o leva, infelizmente, a um dualismo platônico que permite que uma alma espiritual previamente existente habite um corpo biológico previamente existente. Quando ele nos diz que os corpos das criaturas humanas devem ter sido aptos a receber uma alma humana, que inclui os genes corretos e os cérebros apropriados. Se a alma é a forma do corpo, é difícil entender como um corpo poderia existir sem a sua forma. Platão acreditava que uma alma pré-existente habitava um corpo material da mesma maneira que um piloto estava em um navio. Se a alma é sua forma, o corpo não é um recipiente vazio esperando para ser preenchido por uma alma, no sentido de que o carro fica completamente formado na garagem esperando por um motorista. O corpo humano é uma expressão da alma humana. Ele precisava ser criado com essa expressão em mente. Ele não poderia existir separadamente de sua existência, que em algum ponto no tempo existente, seres humanos físicos com almas animais é simplesmente insustentável e vai contra qualquer compreensão sofisticada de que a alma é como ela age. O corpo do primeiro homem, portanto, teve que ser um ato especial de compreensão mais sofisticada de sua relação segundo Aristóteles. Nem a alma, nem o corpo podem existir independentemente um do outro. De qualquer forma, a ciência não pode documentar a emergência do homem. O primeiro homem pode ter se assemelhado a outros hominídeos na época, até mais do que os assemelhamos aos macacos de hoje em dia. Mas tanto seu corpo quanto sua alma eram de natureza fundamentalmente diferente e só poderiam ter surgido como um ato especial de criação, o qual permanecerá para sempre indocumentável para a ciência. O Papa João Paulo II afirmou que o momento de passagem para o reino espiritual não é algo que possa ser observado com pesquisa nos campos da física ou da química. Seu sucessor imediato tornou esse momento ainda menos acessível à ciência ao identificá-lo com a primeira palavra do discurso humano. Como São João Evangelista, o Papa Bento XVI acreditava que o início da humanidade foi idêntico à pronúncia da primeira palavra pelo homem. O barro se tornou homem no momento em que um ser foi capaz, ainda que vagamente, de formar o pensamento de Deus. O primeiro tu, que, por mais hesitante que fosse, foi dito por lábios humanos a Deus, marca o momento em que o espírito surgiu no mundo. Aqui o Rubicão da antropogênese foi cruzado, pois não é o uso de armas ou fogo, não novos métodos de crueldade ou atividade útil que constituem o homem, mas sim sua capacidade de estar imediatamente em relação a Deus. Isso se mantém firme na doutrina de criação especial do homem. Aqui reside a razão pelo qual o momento da antropogênese não pode ser determinado pela paleontologia. A antropogênese é o surgimento do espírito que não pode ser escavado com uma pá. Certas coisas decorrem dessa conclusão. Em primeiro lugar, não existe história sem logos. Para escrever a sua história, Harari precisa periodicamente abandonar seu materialismo porque, como ele próprio percebeu, os animais não têm histórias porque não têm razão. A vida dos cães não se combinam para criar uma história que abrange séculos ou milênios, que é o escopo de Sapiens.
As vidas dos cães não fazem mais do que recapitular umas às outras na direção oposta até finalmente se fundirem em uma única vida que recapitula a vida da espécie. O homem é a única criatura nessa terra que tem uma história, porque é uma única criatura nessa terra que é racional. A racionalidade permite ao homem discernir padrões na mudança do fluxo de eventos temporais. Também permite que ele discuta esses padrões com outros homens e, eventualmente, os escreva para que futuras gerações de criaturas racionais também possam discuti-los. Portanto, não pode haver história sem racionalidade, para contornar a natureza contraditória e equívoca das suas compreensões da linguagem. Harari cria a ideia de ficções que envolvem a capacidade de transmitir informações sobre coisas que não existem de forma alguma. A capacidade de falar sobre coisas que não existem é característica mais única da linguagem do Sapiens.